Então, pessoal, a gente vai falar hoje no projeto Conteúdo de Valor de uma experiência que a gente teve com uma pequena produtora de café orgânico no sul de Minas. Ela procurou o projeto porque ela queria criar os seus negócios e a principal questão dela para essa ampliação era valorizar o café orgânico que ela produzia. Nos pediu para pensar numa embalagem que levasse em conta as questões de sustentabilidade. Como a questão das embalagens está muito mais relacionada ao design do que à administração, a gente convidou os professores do design da UFJF. Lia, conta pra gente como é que foi o seu primeiro contato, os primeiros contatos com a Márcia e a demanda dela. Ela pediu embalagens sustentáveis e a primeira dúvida que eu fiquei, mas o que é uma embalagem sustentável? Tem muito pano para manga essa conversa, porque o conceito de sustentabilidade, ele ainda não é algo certo e finalizado. A gente tem a sustentabilidade muito mais sendo trabalhada em níveis, então você tem produtos que têm um perfil mais sustentável e outro menos, do que um caminho final, um ponto final onde você consegue chegar hoje. E esse ponto se dificulta, às vezes pode ser facilitado quando você tem uma pessoa que tem uma produção muito pequena, mas também pode ser dificultado. Então, o que a gente entende assim para uma embalagem que é sustentável? Primeiro, a primeira coisa que a gente pensa, às vezes, é em relação à degradação daquele material. É um material que é degradável? É um material que vai ser reutilizado? Ou é um material que pode ser reciclado? Tá? Então, de embalagens reutilizáveis, a gente tem um bom exemplo que seria o casco da cerveja, né? Que as cervejarias usam aquele mesmo casco cor de âmbar e você devolve aquilo para quem te vendeu a cerveja. Isso vai ser reencaminhado, vai ser higienizado para depois envasar aquela cerveja novamente. A gente tem as embalagens que a gente pode descartar, que elas vão ter materiais que são degradáveis, são minimamente processados, mas quando a gente fala do alimento, a gente ainda tem uma preocupação muito grande, pelo menos a legislação ela se preocupa muito mais na relação da segurança daquele alimento para o consumidor, de garantir essa segurança. Então você precisa de um fechamento hermético, precisa conseguir que esse alimento chegue, né, e se mantenha com qualidade durante o tempo necessário para o consumo, e não se relaciona tanto essa legislação ao pós-consumo. Então você não tem tantas exigências em relação ao material sobre o pós-consumo. Então é muito difícil a gente conseguir embalar alimentos com embalagens biodegradáveis ou compostáveis, né, que vão se degradar rapidamente ali no ambiente. E então a gente tenta focar em embalagens que nós temos a possibilidade de reciclá-las depois. E aí a gente entra num outro ponto que a gente discute muito, a gente não tem uma resposta assim. A embalagem de café, muitas delas, a maioria, assim, a gente pode dizer, elas são embaladas em filmes plásticos e são embalagens multilaminadas, são vários filmes ali aglomerados e muitas vezes de materiais diferentes. E quando o uso dessa embalagem termina e ela é descartada, muitas vezes ela é reciclável, mas não quer dizer que ela será efetivamente reciclada, porque a gente quase não tem empresas que conseguem reciclar esses plásticos laminados. Então quer dizer que quando a gente olha aquele símbolo reciclável, a gente fica toda entusiasmada, pega, separa e de repente aquilo volta pro lixão. Vai pro lixão. A maioria dos filmes plásticos vão pro lixão. Essas embalagens de café, que são essas filmes mesmo de plástico que... não são, em geral, elas não são recicladas. Existem empresas com tecnologia para reciclar filmes. São lâminas de diferentes plásticos, né? Você consegue reciclar, mas é uma tecnologia cara, ela é difícil. O Brasil, ele se sustenta muito no trabalho dos catadores.
E os catadores, mesmo, né, que a sua cidade tenha coleta seletiva, não quer dizer que a prefeitura consiga reciclar tudo que foi separado. Ela normalmente encaminha esses resíduos para cooperativas de catadores. E essas cooperativas, elas têm as preferências de materiais que geralmente englobam as indústrias de reciclagem que tem naquela localidade. Em geral, as que são mais comuns é do papel e papelão, dos plásticos rígidos. É o caso do PET, da garrafa PET, é o caso dessas grandes embalagens, às vezes, de sabão para lavar roupa, né? Dessa polipropileno, enfim, que é um material onde a gente tem maior peso do plástico. Porque uma coisa é você juntar 1 quilo de garrafa PET, outra coisa é você juntar 1 quilo de uma sacolinha plástica. Imagina o volume que isso ocupa, o tempo que o catador vai se dedicar a juntar esse material. Então, é uma dificuldade muito grande. Então, são materiais recicláveis? Alguns sim. Tá? Mas eles são efetivamente reciclados? Aí é uma resposta que a gente tem que geralmente é não. Quando a gente está falando de plástico filme, geralmente é não. Tá? Então, essa é a maior dificuldade. Nós começamos no caso, né, desse atendimento à Márcia, a equipe começou a procurar por embalagens, por exemplo, de lata, embalagens de metal, que seria uma proposta inovadora, né, já diferenciada. A gente já tem alguns cafés, mas o mercado ainda não tem uma quantidade grande, né? Então seria um ponto interessante para ela se destacar. Mas ela tem um volume muito pequeno de café. Então, nesse ponto, por ser uma microprodutora, para ela inviabiliza certas tecnologias que demandam um volume maior. Então, nesse ponto, o filme, ele dá acesso ao pequeno produtor de envasar, de embalar quantidades pequenas. Né? Porque a gente não precisa contar só com a indústria grande, a gente pode comprar as embalagens genéricas. A embalagem genérica, ela não vem, por exemplo, ela é vendida pronta em quantidades menores. Você não precisa, por exemplo, já imprimir a marca na própria embalagem. Você vai ter a sua embalagem e depois você imprime em adesivo para colar ali, né, na embalagem genérica. Então você consegue comprar volumes muito menores. E acabou que foi a opção, né, que a gente conseguiu determinar ali para a Márcia. Mas mesmo, vamos pensar, no microprodutor, ele tem outro desafio também. Como é que essas embalagens, numa quantidade pequena, chegam até ele? Então, se não houver distribuição desse tipo de embalagem na região, uma pequena quantidade traria um aumento de custo significativo para o produto final dela. Porque pode ser que a embalagem seja barata, mas o frete vai custar mais do que a embalagem. Porque você tem o frete da indústria de embalagens para o produtor, ele faz a embalagem, né? E depois ele ainda tem o transporte para os pontos de venda. Então, sempre vai fazer parte do preço final. Vai ficar dependendo também do que tem nas proximidades dele. A embalagem de vidro, como você falou no começo da nossa conversa, ela é uma embalagem interessante pelo aspecto dela poder retornar. Como é que isso seria para o café? Você acha que seria viável uma embalagem de vidro para o café? Por que a gente não vê embalagem de vidro em café se ela, do ponto de vista sustentável, ela seria uma boa alternativa? Existem embalagens de café de vidro, mas em geral são embalagens que a gente considera assim uma linha premium, que eleva muito o custo da embalagem, tá? Você citou, por exemplo, o transporte. Né? Uma embalagem de vidro, para ela aguentar, por exemplo, o transporte, ela precisa de uma certa espessura, agrega muito peso ali ao produto final. Então, um caminhão com muitas embalagens de vidro de café, ele transporta vidro e café. O filme plástico, pela leveza dele, aquele caminhão transporta café. O peso da embalagem é mínima, ao contrário do vidro. O vidro é muito bom se você consegue fazer esse sistema de retorno, tá? Porque você levar ele para reciclagem, muitas vezes, pelo gasto energético que você tem da reciclagem do vidro, às vezes acaba ficando mais caro do que você fazer a reutilização. Então, se você consegue esse sistema de vai para o consumidor e volta para a reembalagem,
É bem interessante, tá? Se você vai para o consumidor, vai para a reciclagem e volta, talvez você não tenha um decréscimo muito grande no custo. Porque a reciclagem do vidro ela é uma reciclagem cara. Então, por isso que no caso das cervejas, como tem uma padronização das embalagens, então não necessariamente você precisa envasar a cerveja X no vidro originalmente dela. Eu posso intercambiar. As indústrias fazem esse intercâmbio mesmo. E quando você tem uma garrafa, por exemplo, de uma cor diferente que não é no âmbar, porque hoje a gente tem, por exemplo, uma verde, né, muito famosa, ela não é retornável. Então ela não entra nesse sistema, só as de cor âmbar é que vão entrar. Lia, é o seguinte, a Márcia, quando nos chamou, né, ela trouxe essa questão do sustentável, do orgânico, para o café. Como é que eu sei que vocês têm alguns conhecimentos, eu sei que você e a sua equipe já conhecem um pouco desse mercado de café, né? Como é que você vê essa questão do apelo orgânico, sustentável, que trouxe essa demanda? Isso é recorrente? Isso aconteceu, mas não era esperado? Como é que você vê esse movimento do orgânico no caso do café e no caso do café especial? Eu acho, assim, a gente tem dois movimentos que têm crescido bastante. O orgânico, ele é um movimento em expansão e as pessoas têm dedicado muito atenção da leitura do rótulo, do entendimento, assim, do que é um alimento, né, limpo, sem agrotóxicos, sem remédios, né, enfim. É um campo em expansão e eu acredito que isso tem ajudado. Quanto mais ele se expande, mais barato ele fica para os consumidores, porque acaba que o alimento orgânico, apesar de usar menos, demandar menos, né, remédios, enfim, ele ainda acaba chegando no consumidor final mais caro. À medida que isso vai crescendo e vai se sistematizando no mercado, a gente só tem a ganhar, né? A concorrência sempre ajuda o consumidor. Junto do orgânico, a gente tem também um conhecimento maior sobre o café, que é uma bebida típica brasileira. O brasileiro adora, sempre toma café, mas a gente conhece pouco sobre ele. Agora a gente tem entendido qual que é a diferença, o que é um café tradicional, o que é um café extra forte, o que são os cafés especiais, os cafés gourmets. E isso tem melhorado muito o paladar do brasileiro, e quem vai para o café especial não costuma voltar no café tradicional. São cafés de maior qualidade, com torra mais clara muitas vezes, né, com notas diferentes, então é interessante. E em relação à embalagem, assim, como a gente falou, a gente tem todo esse desafio de trabalhar de forma sustentável, porque as pessoas querem também um alimento saudável e essa embalagem ela tem que representar essa área. Então as pessoas querem também uma embalagem que seja de alguma forma sustentável, que tenha alguma ação em relação à sustentabilidade. Por isso que a gente está vendo muito as embalagens, essas de papel craft, né, pro café. Isso mesmo. E quanto essas embalagens de papel craft do café, elas são sustentáveis? Elas não são efetivamente sustentáveis, elas funcionam como as embalagens de filmes plásticos, porque ela vai ter uma camada de papel craft, ela tem uma camada de alumínio, e essas duas camadas ali aderidas, que depois não vão se separar, ou muito difícil se separarem, e você ainda tem a camada plástica. Você não é porque ela tem craft por fora que ela deixa de ter o plástico por dentro. Então elas são camadas, a gente tem são multilaminares, tem várias lâminas de materiais diferentes ali. Então sempre que a gente vê uma embalagem de café de papel craft, a gente pode reparar, normalmente ela vem com o papel e o alumínio ali aderidos, porque a gente precisa de uma barreira para a luz, para conseguir manter esse café adequado ao consumo por mais tempo, e você ainda tem o plástico para fazer o fechamento hermético. Então essa embalagem ela não é reciclável, ou ela é reciclável, mas a gente não tem no Brasil empresas... Ela é passível de reciclagem desde que haja tecnologia para ela. Você consegue separar o papel, por exemplo, né, do plástico, mas normalmente o plástico do alumínio você não separa. E nenhum plástico, quando são plásticos diferentes, né, filmes de plásticos diferentes aderidos, você também não faz essa separação. Então você tem indústrias que fazem essa reciclagem, tem essa tecnologia, mas a reciclagem ela é todo um sistema. Tem que lembrar lá do ponto do descarte,
do catador, ou se é a empresa que vai trabalhar esse recolhimento. Na prática, dificilmente elas são recicladas. A Nespresso, que apresenta um sistema, né, de recolhimento de cápsulas de alumínio, não é um sistema fácil, porque aí o consumidor tem que se propor a guardar, a recolher, e às vezes aquele café mofa. Antes que você termine ali de juntar todo o pacote para devolver ali para o ponto de recolhimento, enfim, né, normalmente uma loja, enfim, há um sistema fechado para essa reciclagem. E nas embalagens de café, que se propõe a ser sustentável, quais são as alternativas que vocês do design têm visto que já apareceram? Às vezes a embalagem ela é mais sustentável do que opções que parecem ser. Então a gente entende muitas vezes que os materiais minimamente processados são materiais mais sustentáveis. Então a gente vê uma embalagem de craft, a gente pensa, poxa, essa embalagem é mais degradável, enfim. O problema é que a gente às vezes não enxerga as outras camadas dessa embalagem. Quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente pode pensar assim, na facilidade de reciclar o material. Então, quando você tem materiais diferentes que estão separados, que são passíveis de separação, aí a gente já facilita esse processo. Então, a gente tem embalagens de café, que você tem o café fechado hermeticamente numa embalagem plástica de um único plástico, e aí a gente pode trabalhar com filme transparente, que é mais comum, né, da gente ter, e ela vem numa caixa de papel cartão, também de um único material. Então você separa o plástico do papel, e esse papel, né, facilmente vai ser reciclado. O filme, né, pode ser ou não, vai depender, né, ali da indústria, enfim, mas aí isso já facilita essa separação, tá, dos diferentes materiais. Agora falando da profissão do designer e também trazendo essa experiência dos alunos em relação a esse projeto, como é que essas atividades ajudam os alunos a entender esse processo de construção de uma imagem sustentável, né? Hoje na UFJF nós temos um curso que trabalha tanto, um único curso generalista, então a gente vai trabalhar tanto habilitações do design de produto quanto do design gráfico em conjunto, né, com os alunos. E a embalagem, ela é um segmento do design que é bem integrado, porque normalmente você tem a questão estrutural, né, que pode ser trabalhado, né, por alguém que está focado em produto, e você tem toda a parte gráfica de rotulagem que é desenvolvida no campo do design gráfico. Essas ações de extensão, onde a gente tem uma demanda real da comunidade, isso é muito importante para o aluno conhecer primeiro quais são os limitantes de um projeto. A gente ter essa proximidade dos alunos deixam eles melhor preparados para o mercado, assim, para a formação deles fica bem mais completa. Para finalizar, eu queria que você desse uma orientação para os pequenos, não só para os produtores de café, mas aquele empreendedor que está iniciando, ou que ele é pequeno, ou que ele não está iniciando, mas ele é pequeno mesmo e não. O que a gente pode dizer para ele? Podem se apoiar nas suas respectivas ali cooperativas, né? A gente tem a Emater, a gente tem o Sebrae, que pode dar um auxílio, um conhecimento, porque mesmo que ele não peça para um profissional do design, quando ele for demandar um serviço de uma gráfica, ele já ter uma certa noção do que ele precisa. A gente tem, né, o trabalho da UFJF e universidades de forma geral com ações extensionistas que vão fazer esse atendimento, artesão, produtor, microempreendedor. São ações que a gente consegue viabilizar projetos de design para quem não tem ali um orçamento para isso. E o pequeno, qual é o principal erro dele de design quando ele pensa em embalagem? Vamos assim, olha, não erre nisso. O primeiro erro eu acredito que é copiar. Mas esse é o mais fácil, porque assim, a gente não tem ideia, a gente vai olhar quem fez, né, quem deu certo. A gente tem que copiar até certo ponto, né? Mas é porque é muito comum chegar até pro designer, a gente chega com um cliente que às vezes assim, eu quero igual a esse aqui que já faz no mercado. Sem pensar assim, poxa, igual dá pra fazer, mas melhor também, né? Precisa ser igual, não pode ser melhor. Então, isso é um erro comum. Eu acho que mesmo que, por menor que você seja, é interessante que você consiga pensar qual que é a unicidade do seu trabalho, o que torna ele único,
tá? É o seu sobrenome, né, é a forma como você faz, o carinho que você tem com a sua marca, com seus produtos, enfim. Você tenta encontrar o que torna a sua empresa, o seu negócio único, e você aposta nessa diferença. Óbvio, a gente sempre, quando a gente trabalha com embalagens genéricas, por exemplo, a gente vai ter uma similaridade com os concorrentes ou com o nicho de mercado que você está inserido, e às vezes isso até facilita, às vezes, na identificação do produto, no mercado, enfim. Certos pontos são similares mesmo, mas a cópia em si ela deve ser evitada, tá? Então você tem que encontrar ali a sua diferença. Isso é uma coisa que depende muito da reflexão do próprio empreendedor ali, né, no próprio negócio, para saber ali o que o diferencia dos demais. E Heloísa, para quem quer saber mais sobre design, que quer conhecer um pouquinho mais sobre a área de uma forma geral, nós temos também um projeto de extensão do professor Ivan Mota, lá do Instituto de Artes e Design, que ele oferece gratuitamente, é um curso 100% online, gratuito, com certificado, sobre conceitos em design, tá? Ele chama Introdução ao Design, faz parte do projeto Design Expertise. Então, quem quiser pode acessar. A gente vai deixar o link para acessar, e é um curso bem rápido, são 50 conceitos em design, essa introdução ao design, e a gente consegue completar ele em mais ou menos 2 horas. Então, você que é empreendedor, está estruturando o seu negócio, aproveita para conhecer mais um pouco o que é design. Tá certo. Bom? Obrigada, pessoal. Tchau.